Bruno, eu vou encher teu saco um pouquinho. Vamos lá. Cara, quem foi que teve a ideia de fazer aquele rodízio dia sim, dia não, cara? Foi o pessoal da Secretaria da Saúde. Porque é o seguinte, qual foi a dificuldade que a gente viveu naquele primeiro quadrimestre de 2020? A dificuldade era as pessoas ficarem dentro de casa para que a gente pudesse preparar o sistema público de saúde para a demanda extra que a gente teve. Que teria. A gente chegou a ter 92% de ocupação dos leitos de UTI da cidade de São Paulo. E a gente conseguiu fazer isso. Tanto que aqui na cidade de São Paulo, a gente não viu médico escolher quem era entubado e quem não era entubado. A gente não teve na cidade de São Paulo ambulância ficar percorrendo porque não tinha leito de UTI disponível. A gente conseguiu atender todo mundo. E aí o que aconteceu? Em março, quando a gente começou a restringir a atividade, quando a gente começou com a quarentena na cidade de São Paulo, a gente bateu um alto índice de isolamento social. E o isolamento era medido por antena de celular. Então, as telefônicas mandavam para a gente, olha, tem tanta gente dentro de casa, tem tanta gente se movendo até 1 quilômetro. Então, a gente conseguiu um índice de isolamento social na cidade de São Paulo com algo que era fácil, ou pelo menos era um critério adotado e que a gente conseguia explicar para as pessoas, porque a gente fala que na cidade tinha 80, 70, 40, 20 ou 35. Pois bem, esse número começou a cair conforme a gente foi entrando em abril. Caindo. A hora que vai caindo o isolamento, o que vai acontecendo? Vai aumentando a contaminação. Vai aumentando a contaminação. Então a gente precisou tomar uma medida para falar, pessoal, calma, que isso ainda não acabou. E aí a gente implantou um rodízio durante uma semana que fez com que a curva do isolamento, que vinha caindo, parasse e voltasse a subir. E isso foi fundamental para que a gente conseguisse, um mês depois, já entrar no processo de reabertura. Mas a galera não ia pro metrô, pô? Oi? Pessoal, só... Por que isso foi importante? Porque daí a gente ganhou mais um fôlego para poder ter equipamento preparado. A gente faz um inquérito sorológico. O que é o inquérito sorológico? É uma pesquisa que é feita na cidade de São Paulo com uma amostra representativa. Da mesma forma que se faz pesquisa para presidente, né? Então, a população é 60% mulher, 40% homem, 30% de negro, 10% de branco. Então, você pega uma amostra que é representativa e você consegue dizer, com um intervalo de confiança e com conhecimento estatístico, dizer, olha, isso acontece no todo. Né? É assim para a pesquisa, assim a gente fez para o inquérito sorológico. Então, a gente começou, a cada 15 dias, fazer um inquérito para medir como é que estava efetivamente a contaminação na cidade. Porque uma coisa é a pessoa ir lá, testar e a gente entrar para o sistema que ela testou positivo. Mas se eu fiquei dentro de casa, espirrando, não fui me testar, né? Peguei o coronavírus, passou, não tive nada. Esse número está fora da estatística real. Mas na hora que a gente faz a pesquisa, a gente consegue medir efetivamente quantas pessoas se contaminaram. E o que mostrava a pesquisa? E o que mostra até hoje? Não tem diferença de contaminação na cidade de São Paulo entre aqueles que usam transporte público e que não usam transporte público. Entendi. Então, essa coisa de que, não, olha, mandou o pessoal para o transporte público e aí foi um genocida, matou os pobres da cidade, não tem nenhum dado que comprove isso. Muito pelo contrário, né? É igualzinho a contaminação. A gente conseguiu estar sempre com uma quantidade de ônibus acima da demanda. Então, ainda hoje, na cidade de São Paulo, a gente deve ter hoje 60% da quantidade de passageiros andando nos ônibus. Nós estamos com 90% dos ônibus rodando. Então, a gente tem uma folga entre demanda e oferta aqui na cidade de São Paulo. O metrô teve um pouco mais de dificuldade. Porque o metrô não é só apertar um botão, chega um cara para andar. Ele tem um processo maior para poder ter mais gente, mais vagão, mais não sei o quê. Tanto que a gente não viu isso no carro, viu no metrô e nos trens aqui da cidade de São Paulo. Mas do ponto de vista do que aconteceu efetivamente, medido pela prefeitura, não há diferença de contaminação entre quem usa transporte público e quem não usa transporte público. Interessante. Eu entendo isso, mas eu acho que também existe um argumento da efetividade da parada, entendeu? Eu acho que tem uma coisa que é foda de nós seres humanos, que a gente é meio limitado, tá ligado? nem até o prefeito de São Paulo, tá ligado? Claro, óbvio. E aí vem um problema como a pandemia,
sabe? Que é um problema que a gente nunca passou na vida antes. De um vírus que a gente também nunca tinha conhecido, né? Porque não é uma pandemia de um vírus conhecido. É verdade. É um vírus que até hoje, contamina, não contamina, como é que tá, como é que não tá, pode, não pode. Você tá imunizado, tá pro resto da vida, não tá pro resto da vida. Quer dizer, só sobre o vírus, a gente também tem hoje ainda mais dúvidas do que certeza. Quanto tempo ele fica na superfície? Qual foi o contexto que tu se contaminou, cara, com Covid? Olha, quando começou a pandemia, eu fui morar na prefeitura. Né? Uma coisa meio didática, né? A gente tava falando para as pessoas fazerem home office, eu fiz office home. Entendi. Então eu peguei minha cama, levei para a prefeitura e morei na prefeitura durante 83 dias. Quando começou o processo de abertura, falei, bom, agora eu vou voltar para a cama, não aguentava mais ver fantasma na prefeitura à noite, né? O Matarazzo, lá do edifício Matarazzo, e voltei para casa. No que eu voltei para casa, 15 dias depois eu peguei. Então, pode ter sido elevador, pode ter sido uma entrega, Mas em pode casa ter sido... você pegou? Não, eu não sei. Eu sei que coincidiu. Pode ser alguém que trabalha comigo, né? Então, enfim. Mas voltando, o Igor me cortou um pouquinho, mas voltando no ponto que eu tava desenvolvendo. Eu acho que, pelo a gente ser meio limitado e não saber o que tá acontecendo realmente, será que a gente tentando arranjar uma solução, a gente não acaba criando mais um problema? Você não acha que às vezes a cidade de São Paulo, com maior boa intenção que a cidade de São Paulo, eu sei que vocês têm, tá ligado? Tipo, vocês não querem, vocês querem fazer um bom trabalho, porra. Vocês querem ser reeleitos, porra. Eu passei pela pandemia e foi pica, Bruno Covas, põe aí em concreto. Eu tô ligado que vocês têm esse pensamento. Mas a gente, como ser humano limitado, você não acha que às vezes algumas atitudes foram visar ajudar, mas atrapalharam? Bom, veja, tudo é uma questão de escolha. Isso não só em São Paulo, vou dizer. Não. Eu concordo com você. É uma questão de escolha. O que era mais importante? Garantir a preservação da vida ou garantir uma atividade econômica de continuar a funcionar? Aí teve que escolher. Para mim seria muito mais fácil não ter que entrar nessa. Assim, não, isso não é coisa da prefeitura, isso é coisa do governo federal, do governo do estado. A coisa mais fácil do mundo teria sido esse tipo de tratamento. A prefeitura não precisa entrar nessa discussão. Mas a gente teve que entrar, não tem como. Né? É minha responsabilidade. Eu não posso abrir mão. Algo tinha que São ser Paulo feito. é quase um país. A hora que pessoal da Vigilância Sanitária entra no meu gabinete e fala, olha, se não fechar as escolas, a gente pode ter uma morte em massa das crianças. Como é que eu faço? Fecha as escolas. Fecha as escolas. Claro. Não, mas olha, coitado, não vai aprender a tabuada, não vai aprender isso. Bom, vamos ver de que forma ele consegue aprender dentro de casa, vamos ter que se reinventar, vamos ter que... Então, a hora que chegam escolhas, você tem que priorizar, não tem como. Ainda mais quando o mais fácil seria, não, olha, esse problema não é meu. Isso é coisa do Dória com o Bolsonaro, tem nada a ver aqui comigo, vamos perguntar lá para eles, eu tô aqui cuidando da cidade. Para mim seria muito mais cômodo fazer isso. Mas em algum momento eu tive que escolher. Faz isso aí é um prefeito de merda. Pois é, mas assim... por medo de tomar mas é o mais fácil de fazer não nesse faz nenhuma momento. Decisão, né? E no ano eleitoral. Sim. Imagina no ano eleitoral eu falar, então, esse ano vai ter eleição, mas fechei Ibirapuera, tá? O cartão postal de São Paulo, beleza? Bacana? Inclusive, falando do Ibirapuera, não que é um negócio... Não tenho nenhum prazer nisso, né? Mas fazer o quê? Mas claro que tem, cara. Tu fica lá... todo mundo podia estar no Ibirapuera agora, mas não estão! mas já tem a cara de vilão, porra! Mas você acha que... O Monarca agora vai puxar o ditado boi preto conhece boi preto, hein? Eu também tenho cara de vilão. Caralho. Inclusive, eu já falei várias vezes, se eu tivesse um superpoder, se eu fosse super-homem, provavelmente ia ser um super vilão. É a barba, né? A barba deixa cara de mal, né? O cabelo falhado e tal. Eu sou carioca, aí é foda.